Olá, galera! Vamos resolver os exercícios da aula 8, Propriedades Coligativas 1. Acompanhe aí com o material de vocês. Questão 1. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser por um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos e isso se deve: item A, a pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Item B, a temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Item C, a quantidade de calor adicional que é transferida à panela. Item D, a quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula. Item E, a espessura da sua parede, que é maior que a das panelas comuns. Galera, no interior da panela de pressão, a pressão de vapor da água ela é maior que a pressão atmosférica no lugar. Em consequência disso, a ebulição ela acontece em temperaturas bem maiores do que aconteceria numa panela, normal, ou seja, de uma panela que está com uma tampa comum ou aberta, um recipiente normal, diminuindo assim o tempo de cozimento dos alimentos, ou seja, a vantagem de usar uma panela de pressão é porque a temperatura do seu interior está acima da temperatura de ebulição da água no lugar. Item B é a resposta correta. Vamos aqui para a questão 2. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse resfriamento à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da: item A, variação da solubilidade do sal. Item B, alteração da polaridade da água. Item C, elevação da densidade do líquido. Item D, modificação da viscosidade do líquido. Item E, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Galera, do ponto de vista científico, o que acontece é que o resfriamento rápido, ele acontece em razão de um abaixamento da temperatura de fusão, de solidificação do líquido ou de cristalização do líquido, se você preferir chamar assim, que é chamado de crioscopia. Esse efeito crioscópico, ele é o abaixamento da temperatura de congelação do líquido puro, provocado lá pela adição, ou dissolução de um soluto não volátil. Nesse caso aí, o sal. Resposta, então, é o item E, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Vamos para 3. Na Idade Média, para elaborar preparados utilizando-se plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares,
que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática baseia-se na item A, volatilização das substâncias de interesse, item B, polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar, item C, solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho, item D, oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese, item E, liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Bom, o que acontece, gente, é que ao raiar do dia, a temperatura ela é menor, né, quando comparada com outros horários durante o dia. E os raios solares, eles também são mais fracos, né, nos primeiros horários do dia. E esses dois fatores, eles interferem diretamente na volatilização dos óleos essenciais, porque os óleos essenciais, eles são substâncias extremamente voláteis, então são substâncias que têm um ponto normalmente uma temperatura de volatilização baixa, e eles acabam, sim, tendo uma perda das suas propriedades, tá? Se coletados em temperaturas muito altas, ou seja, se coletados em horário de muito sol. Então, a resposta aqui é o item A, volatilização das substâncias de interesse, que são os óleos essenciais. Vamos aqui para a questão 4. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto, residente em uma cidade litorânea, fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tapando-a em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento, item A, permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa, item B, provoca por atrito um aquecimento da seringa, item B, provoca por atrito um aquecimento da água contida na seringa. Item C, produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água. Item D, proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Item E, possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita sua ebulição. Pessoal, a água volta a ferver porque esse deslocamento causado, né, ali pelo movimento do êmbolo, ele faz com que haja uma queda de pressão ali dentro da seringa, no interior da seringa. E isso diminui o ponto de ebulição da água, pois quanto menor é a pressão na superfície da água, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, a resposta é o item D, proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água.
vamos resolver algumas das atividades propostas também aqui. Quando um soluto não volátil é adicionado a um determinado solvente puro, uma solução é formada e suas propriedades físico-químicas podem ser alteradas. Este fenômeno é denominado efeito coligativo das soluções. Considere estes efeitos e analise as proposições. Número 1. O abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido faz com que este tenha um maior ponto de ebulição. Tal fato é possível quando uma colher de sopa de açúcar, sacarose, é adicionada a uma panela contendo litro de água, por exemplo. Este fenômeno é conhecido como ebulioscopia ou ebuliometria. Tá, ele quer que a gente analise as proposições, então vamos analisar esse item. A primeira parte é verdadeira, né? O abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido faz com que este tenha um maior ponto de ebulição. Está certo. Tal fato é possível quando uma colher de sopa de açúcar é adicionada a uma panela contendo água. Isso pode ser um exemplo, sim. E este fenômeno, sim, é conhecido como ebulioscopia. Então, esse item é verdadeiro. 2. Uma tática interessante para acelerar o resfriamento de bebidas consiste na adição de sal de cozinha ao recipiente com gelo em que elas estão imersas. Ok, até aí. Nesse caso, o efeito crioscópico está presente. Também está certo, né? Até essa parte. Considerando um número idêntico de mols de cloreto de sódio e brometo de magnésio em experimentos distintos, o efeito coligativo resultante será diferente. Tá falando aqui que se você colocar dois sais diferentes, o efeito vai ser diferente, mas está colocando a mesma quantidade do sal. Temos que ver a estrutura do sal. Vamos pensar. Um deles é o cloreto de sódio, NaCl. Quando ele for colocado, ele vai sofrer dissociação, vai se dissociar em Na mais Cl menos, um de cada, né? Vai formar duas partículas, né? Dois íons. Então, 1 mol, está colocando 1 mol. Se você colocar 1 mol, vai ter 2 mols de íons. E o outro sal é o brometo de magnésio, MgBr2. Por quê? Porque o magnésio é da família 2A e o bromo é da família 7A. Então, quando esse sal sofrer dissociação, ele vai se dividir em Mg mais 2 mais 2Br menos. Ou seja, ele vai formar 3 mols de íons. Então, ele vai ter um efeito coligativo diferente, sim, né? Esse que forma mais partículas provavelmente vai causar um efeito maior, tá? Então, verdadeiro esse item. Terceiro item. A pressão osmótica do sangue humano é da ordem de 7,8 atm, devido às substâncias nele dissolvidas. Vamos lá. Dessa forma, é fundamental que ao se administrar uma determinada solução contendo um medicamento via intravenosa, a pressão osmótica desse último seja hipotônica em relação à da corrente sanguínea, sob o risco de que as hemácias possam se romper ao absorverem um excesso de partículas administradas. Galera, toda vez que você estiver falando de osmose, para que não haja osmose, as soluções têm que estar em concentrações iguais, isotônicas. Não interessa qual que está dentro, qual que está fora. Para que não exista osmose, as concentrações têm que ser iguais. Então, tem que ser iso, certo? E ele poderia estar falando da concentração da solução, não necessariamente da pressão, tá? Então, falso esse item aqui.
alternativa correta vai ser o item C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, que o 3 é falso, beleza? Vamos fazer aqui a questão 4 também. Observe o gráfico a seguir referente à pressão de vapor de dois líquidos, A e B, em função da temperatura. Então, a gente tem um gráfico aqui da pressão de vapor em relação à temperatura, que a gente já pode ver, né? Que a gente tem A e B em uma mesma temperatura, tá? Pressão de vapor de A é maior que a pressão de vapor de B, a mesma temperatura. Então, pressão de vapor de A é maior que a pressão de vapor de B. Vamos lá para os itens. Considere as afirmações a seguir sobre o gráfico. 1. O líquido B é mais volátil que o líquido A. Galera, falso, né? Porque de acordo com o gráfico, a pressão de vapor de A ela é maior do que a pressão de vapor de B a uma dada temperatura. Então, o A ele é mais volátil do que o B. Então, tá falso esse item 1. Item 2. A temperatura de ebulição de B a uma dada pressão será maior que a de A. Galera, verdadeiro. A temperatura de ebulição de B, né, ela vai ser maior que a de A, porque a sua pressão de vapor ela é menor. Então, a temperatura de ebulição vai ser maior. Item 3. Um recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio com o seu vapor terá mais moléculas na fase de vapor que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B em equilíbrio com seu vapor na mesma temperatura. Pessoal, verdadeiro. Como a temperatura ela é constante, um recipiente contendo somente o líquido A, né, que tem maior pressão de vapor, em equilíbrio com seu vapor, ele vai ter mais moléculas na fase de vapor que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B, que tem uma pressão de vapor menor. Então, em equilíbrio com o seu vapor, né? Como ele tem menor pressão de vapor, ele vai ter menos moléculas na fase de vapor. Então, ficou aqui falso, verdadeiro, verdadeiro. A resposta é o item D. Apenas 2 e 3, né, estão corretas. Beleza? Questão 5. Os peixes ósseos marinhos evoluíram, ao que tudo indica, de ancestrais de água doce, que possuem a tonicidade de seus líquidos internos bem maior que a tonicidade da água doce. Por isso, eles estão continuamente ganhando água do meio e perdendo sais, conforme o esquema a seguir. Então, quer dizer, a água entra no corpinho deles e eles perdem sais para a água doce, né? Podem-se identificar os seguintes tipos de transporte no esquema apontados pelas setas 1 e 2. Setas 1 e 2, né? 1 e 2 está mostrando aqui. Na seta 1 é a água entrando nos peixes e a seta 2 são os sais, né? Passando dos peixes para a água. Galera, água passando do meio menos para o meio mais concentrado, a gente já sabe que se chama osmose, né? Então, aqui a gente já vem para o item E, né? Na seta 1, tá falando de osmose, passagem de água do meio menos concentrado, que é a água doce, para o sangue dos animais, que é onde estão os sais, os íons dos sais. Agora, tá? Os sais que estão saindo, né, que estão passando
dos peixes para a água, eles passam através de um processo que é chamado difusão, tá? Difusão. E difusão, ela é um movimento de íons que acontece, né, através de um fluxo de íons do meio mais concentrado em soluto, ou sais, ou íons, para o meio menos concentrado. Então, resposta aqui, item E, osmose e difusão. Beleza? Até a próxima aula, então, galera. Resolvam os demais exercícios.